Podem tomar os seus assentos, se aconchegarem nos seus lugares. Eu trouxe algo para nós nessa noite e o Senhor tem falado ao nosso coração a respeito da fé. E o meu coração está cheio de expectativas. O Senhor tem falado coisas grandes ao meu coração e é um privilégio trazer isso ao coração da igreja. Eu queria começar a leitura da palavra hoje falando em Salmo 125:1. Se puderem abrir comigo, quem trouxe a sua Bíblia ou no celular. E esse salmo ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Nós viemos de uma série de mensagens falando sobre a fé. E o tema da nossa mensagem de hoje é confiança inabalável. A fé, ela já é difícil por si só. Você ter a convicção daquilo que você espera, mas não vê. Isso já é difícil. Mas confiar em algo que não se vê também é difícil. E eu confesso que para mim foi difícil, estudar sobre a confiança. E eu falei, Senhor, que tema para mim, confiança inabalável, como assim? O Senhor já sabe que eu tenho passado por um processo difícil. E eu creio que é por isso que esse tema foi pensado pelo Senhor. Esse versículo, Salmo 125:1, ele fala que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem. Só que a confiança, ela é construída a partir de um relacionamento íntimo com Deus. A confiança, ela não vem do nada. Nós precisamos buscar o Senhor, conhecê-lo e assim confiar no Senhor. E quando o conhecemos e confiamos, mesmo que tenha alguns questionamentos, mesmo que tenhamos medos ou algumas queixas, nós não nos abalamos, mas permanecemos nele. Porque o nosso medo, a nossa queixa, o nosso questionamento não é maior do que o poder do Senhor. E é nele que está firmada a nossa confiança. E a pergunta que eu queria deixar para vocês é se vocês conhecem realmente o Deus a quem nós servimos. Porque se nós dizemos que confiamos, precisamos conhecê-lo. Mas muitas das vezes a gente diz, eu já conheço o Senhor. Mas será mesmo? Deus, ele é tão poderoso e infinito que nunca seremos capazes de conhecê-lo em sua integridade. Totalmente quem Ele é. Todos os dias temos algo novo a aprender sobre o Senhor. E, às vezes, a gente vive um pouco na ignorância de dizer, eu conheço o Senhor. Eu não preciso mais fazer o cresça, não preciso mais fazer um crawl. Eu já entendo, eu já sei. Mas não, o Senhor se revela a nós de formas novas e diferentes todos os dias. E nós precisamos, sim, buscar o conhecimento daquele que é soberano sobre as nossas vidas. E hoje, através das Escrituras, nós vamos conhecer a grandiosidade de Deus. Nós vamos falar sobre um homem que já era dito como íntegro e temente a Deus, pelo próprio Deus. Mas, depois de um processo muito difícil, ele falou, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas hoje, eu posso vê-lo. E esse homem foi Jó. Se vocês puderem abrir comigo em Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então, estende a mão e toca em tudo que ele tem,
para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui fala sobre o dia em que Satanás esteve na presença do Senhor. E Jó era um homem temente a Deus, íntegro, que se desviava da aparência do mal. Ele tinha uma família grande de 7 filhos e 3 filhas. E era dono de muitas posses. E era o homem mais rico do Oriente. E Satanás se apresenta diante do Senhor. E o Senhor começa a falar: Satanás, você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. E quando Satanás é instigado pelo Senhor sobre Jó, ele fala: mas será mesmo que ele teme ao Senhor por quem o Senhor é, e não por tudo aquilo que o Senhor dá a ele? Não é do interesse dele que ele está confiando tanto no Senhor? E a partir dali, Deus dá a ele a autoridade para tocar nos bens de Jó, mas não na sua vida. Satanás sai da presença do Senhor e apenas um dia, Jó perde tudo o que ele tem. Perde a sua família, os seus filhos, perde as suas posses, as suas plantações, o seu gado, os seus camelos, de formas inexplicáveis, tudo em um somente dia. Mas não para por aí, porque aquilo não seria ainda o suficiente para testar a Jó. Não era somente do interesse de Satanás destruí-lo, mas era do interesse de Deus em saber até onde iria o coração de Jó. O Senhor já sabia, mas tinha algo que precisava ser tratado diretamente com Jó. E no capítulo 2, a gente vai ver a continuação de tudo que o Satanás tinha para fazer ainda na vida de Jó. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cisa, pegou um caco de barro para raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Então Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, e por que não receberíamos também o mal? Então Jó, nisso, não pecou com os seus lábios. E aqui, mais uma vez, diante da presença de Deus, Deus fala: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E o primeiro ponto a se observar, e muitas pessoas aprendem errado e ensinam errado, é que não foi o Satanás que foi diante da presença do Senhor para falar de Jó. Satanás já estava lá, e quem começou foi Deus. Você viu o meu servo Jó? E Deus, ele só pôde dizer aquilo para Jó, porque ele conhecia o coração do seu filho. E um questionamento que eu me faço muito, e nós deveríamos fazer como cristãos e pessoas que se dizem servir ao Senhor, é: o que o Senhor teria a dizer sobre mim? Se o inimigo se apresentasse lá, diante de Deus, o que o Senhor poderia dizer sobre a Natália? Ah, você viu a minha serva Natália? Aquela que confia em mim inabalavelmente? Aquela que me serve todos os dias? Eu sou a primeira a levantar a mão que o Senhor, com certeza, não diria que eu confio nele em sua totalidade. Mas o que o Senhor poderia dizer sobre nós? A gente precisa fazer uma autocrítica todos os dias para o nosso crescimento de quem nós somos. Quais são as nossas falhas, os nossos defeitos,
O que eu preciso melhorar? Porque aquilo que eu escondo dentro de mim, eu posso esconder de mim e dos outros. Mas Deus sabe, Deus conhece o que eu preciso melhorar. Se o Senhor fosse escrever algo sobre mim na Bíblia, o que Ele diria? Será que teria algo bom a se dizer? Ou será que Ele diria, nem vou colocar não, porque não tem muita coisa, não tem muitos elogios a dar a essa pessoa. Às vezes a gente está com o ego inflamado demais, para se render ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso melhorar. A minha fé não está legal, a minha confiança não está bom, eu preciso de mais. Mas a gente é orgulhoso, mas Jó não. Jó, ele sabia que ele tinha um Deus poderoso, soberano. E foi por isso que o Senhor instigou a Satanás, então. Você viu o meu servo Jó? Quando Deus diz isso a Satanás, ele apresenta 3 argumentos a Deus. Podemos dizer 3 teses. Na primeira, ele diz que ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família. O segundo, ninguém ama mais a Deus do que os seus próprios bens. E todos esses 2 argumentos foram quebrados por Jó, por ser um homem íntegro. Nesses 2 argumentos, qual foi a resposta de Jó? Lá no capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Os 2 argumentos de Satanás foram quebrados aí. O que ele queria dizer para Deus é que Jó, sim, blasfemaria por conta das suas percas, de ter perdido os seus filhos, as suas terras, os seus bens. Mas Jó não. Jó falou, bendito seja o nome do Senhor. O Jó adorou o Senhor neste momento. O que será que nós faríamos no lugar de Jó? Será que nesse primeiro argumento Satanás ia virar para Deus e falar, eu ganhei? Ou será que ele realmente ia poder dizer, ele é um servo íntegro, bom, fiel, que serve a Deus? O terceiro argumento de Satanás era, ninguém ama mais a Deus do que a sua própria vida. Então Deus dá a Satanás a autoridade para tocar na vida de Jó, mas que não a tira. E qual foi a resposta de Jó para isso? Capítulo 2, versículo 10. A gente vê qual foi a resposta de Jó. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, e por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Aqui, Satanás usou até a sua própria mulher de Jó, para dizer, abandona esse Deus e morre. E Jó responde a ela, você fala como uma doida. E doida naquela época, né, na tradução diz ímpia, você é uma incrédula. Porque se nós recebemos do Senhor aquilo que é bom, receberemos também aquilo que é mal. Aqui a gente vê que realmente, de fato, o coração de Jó, a confiança dele não se apoiava naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Independente de qualquer coisa, ele estava disposto a viver a vontade de Deus. Às vezes a gente fala, eu estou disposto sim a viver a vontade de Deus, mas só se ela for favorável a mim. Se ela for contrária àquilo que eu quero, àquilo que eu espero, o Senhor não serve mais. O Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está ao meu favor. E é aqui que nós analisamos as nossas próprias vidas e vemos aonde está a nossa confiança. Será que se eu perdesse o meu filho hoje, seria o fim da minha vida? Ou eu poderia dizer, o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a confiança inabalável, ela é isso. Se o plano do Senhor for contrário do meu, amém. Se o plano do Senhor for igual ao meu, amém também. Porque eu aceito aquilo que é bom, aquilo que não é. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é poderoso. E os planos dele é maior que o meu, é melhor que o meu. Depois desse ocorrido, Jó, ele falou para sua mulher, temos recebido, né, tudo que é bom, tudo que é ruim, nós vamos receber também. E 3 amigos de Jó ficaram sabendo do sofrimento dele e foram vê-lo.
E ao vê-lo de longe, eles não conseguiam nem reconhecer a aparência de Jó, porque ele estava muito diferente. De tamanho era o sofrimento daquele homem. Os seus amigos choraram, rasgaram suas vestes, colocaram pó sobre suas cabeças e sentaram ali com ele num momento de sofrimento, de dor, de angústia, de humilhação. E aqueles amigos de Jó ficaram ali com ele por 7 dias e 7 noites em completo silêncio. Tamanha era a dor e o sofrimento de Jó que ele não falava nada. E os amigos permaneceram ali. Será que nós teríamos amigos que vão permanecer ao nosso lado 7 dias e 7 noites em completo silêncio? Será que nós somos esse amigo que permanece um ao lado do outro em completo silêncio? E quando Jó abre a sua boca e começa a falar, ele amaldiçoa o próprio dia em que nasceu. Ele começa um drama sem fim, talvez o que eu e você faríamos. Mas os seus amigos que estavam ali no momento de apoio, eles fizeram uma matemática básica, que funcionava assim: se Jó está sofrendo, é porque Jó pecou. Se Jó está sofrendo muito, é porque ele pecou muito. E eles começaram a chamar Jó de adúltero, de ladrão, de louco. Disseram que Deus matou os filhos de Jó por conta de sua loucura. Disseram que Jó enriqueceu por causa de ter roubado os órfãos e viúvas. Eles que estavam ali no momento de apoio, atropelaram 5 vezes e deram ré com as suas acusações diante de Jó. No momento que era para eles estarem ali apoiando, falando, não, vamos orar aqui, vamos fortalecer a nossa fé. Isso vai passar. Não, eles estavam ali para apontar, para acusar. E qual foi a resposta de Jó para isso? O que qualquer ser humano, nas condições dele, que estava sofrendo, que tinha perdido tudo, que tinha perdido os seus filhos, faria. Ele começou, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Por que tamanho sofrimento? Por que o Senhor virou contra mim a sua justiça? Por que o Senhor tem virado a sua ira contra a minha vida? E os amigos de Jó defendendo que ele tinha pecado. E ao mesmo tempo Jó estava ali tentando se defender, dizendo, eu não fiz, eu não pequei, eu sei como anda o meu relacionamento com Deus. E diante desse momento, no livro de Jó, são longos diálogos, e eu não vou ficar lendo para a gente ganhar tempo, mas leiam em casa. Jó apresentou diante do Senhor 16 perguntas e 34 queixas. A gente acha que, todo mundo costuma dizer, porque Jó foi paciente. Não, teve um momento que o homem perdeu as estribeiras e ele começou a questionar o que está acontecendo. Mas isso não fazia de Jó um homem menos íntegro, temente, fiel a Deus, porque ele tinha queixas e perguntas. Porque o medo, a angústia, o questionamento faz parte da fragilidade humana. Muitas das vezes nós dizemos, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio que vai dar tudo certo. Mas o nosso coração está cheio de perguntas. Perguntas, às vezes, que parecem não ter resposta. Durante esse período que Jó ficou se queixando ao Senhor, a resposta dele foi o completo silêncio. E, às vezes, nós nos encontramos nesse cenário. Nós temos perguntas sem resposta e o Senhor nos dá como resposta o silêncio. Mas isso é porque nós somos frágeis. Não conseguimos ver a grandiosidade do Senhor. E o medo começa a tomar conta. Mas a fé é a certeza de que o meu Deus é maior que as minhas perguntas, os meus questionamentos, os meus medos. E, às vezes, o que nós precisamos é apresentar isso diante de Deus. É apresentar, Senhor, eu confio, mas eu estou com medo. Senhor, eu confio, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Isso me dá ansiedade, isso me traz angústia. Porque a gente não é obrigado a lidar com isso sozinho. Em Jó 23, 5, 5, a gente vai ver algumas desses questionamentos de Jó. Então Jó respondeu,
Ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Aqui Jó estava ansiando por algum momento se encontrar com Deus e poder apresentar diante de Deus as suas queixas. E nós hoje temos a livre acesso ao Senhor, de poder expressar a Deus a nossa dor, o nosso sentimento. Dizer, Senhor, tá bom, eu confio, eu sei que no final vai dar tudo certo, mas eu estou com medo, Deus. Senhor, por que isso está acontecendo? Qual é o propósito que o Senhor quer me ensinar com isso? Nós precisamos parar de viver na ignorância e passar por momentos difíceis na nossa vida e no final de tudo dizer, Senhor, ok, eu estou pronto para outra. A nossa resposta tem que ser diferente. Senhor, tá bom, passou. Mas o que o Senhor tinha para me ensinar com isso? O que eu aprendi com essa luta, com essa dificuldade, no que o Senhor quis moldar o meu caráter? Será que a minha fé aumentou, a minha confiança no Senhor melhorou? Porque por algum propósito tem, não é a palavra que nos diz que tudo acontece com um propósito? Então nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor faz sobre as nossas vidas, o mover dele tem algo a nos ensinar. Não é só um sofrimento porque o Senhor gosta de me ver sofrendo, ou porque Ele acha que eu sou o Super Mario que tem que ficar passando de fase em fase. O Senhor tem algo a aperfeiçoar em nós. E muitas das vezes é a confiança que nos falta. E aqui Jó estava ansiando por poder falar com o Senhor e saber qual era a resposta. E quando Jó se rende e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Quando brilha uma ponta de esperança nas falas de Jó, o Senhor o responde. Mas lembram-se que Jó apresentou ao Senhor 16 perguntas e 34 queixas. O Senhor o respondeu com 70 perguntas sem respostas. 70 perguntas para mostrar a Jó que o conhecimento de Jó era limitado demais para ele conhecer o tamanho do Deus a quem ele serve. Deus não queria humilhar Jó, mas queria mostrar, eu sou mais poderoso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o soberano. Lá em Jó 38, a gente vai ver algumas das perguntas sem respostas que o Senhor deu a Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como o homem, pois eu farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é você que sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmados as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Lá no versículo 12. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? Versículo 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa. Você sabe isso porque neste tempo já era nascida e porque é grande o número dos seus dias. Deus, além de tudo, tem um senso de humor incrível. Algumas versões diz que muitos são os seus dias, você já é um idoso. Deus queria mostrar para Jó que tudo aquilo que nós achamos conhecer de Deus é um pensamento extremamente limitado. E esse era o ponto da nossa mensagem que eu queria chegar hoje.
Assim como eu falei no começo, a confiança, ela vem através de um relacionamento. E um relacionamento de conhecer o Senhor. Lá em Isaías capítulo 40, vai dizer melhor um pouco sobre a grandiosidade, a majestade do Senhor. E Isaías diz coisas como: meu Deus é aquele que pesa a água com a concha de suas mãos. Meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Meu Deus conhece cada estrela pelo nome. A ciência, ela não é capaz de dizer a nós qual é o tamanho do universo. O que nós sabemos é que ele não é infinito, porque a infinidade é um tributo único e exclusivo de Deus. Mas o Senhor, Ele sabe o tamanho do céu. E Ele tem a medição na palma das suas mãos. A ciência nos diz que há mais estrelas no céu do que possuem areia na terra. Mas o nosso Deus sabe o nome de cada estrela. Essas são as complexidades da natureza em que o Senhor se apresenta. E nós podemos olhar o quão grande e soberano Ele é. Mas a gente não precisa ir muito longe para imaginar isso. Vocês já pararam para pensar em uma gestação? Como é gerar uma vida dentro do ventre de uma mãe? A formação de ossos, a formação de órgãos, pele. Tudo isso dentro do ventre de uma mãe é obra feita por Deus. A ciência levou anos para conseguir explicar, para conseguir explicações de como isso acontece. Quando para o Senhor isso é só um detalhe, porque tudo isso surgiu através do haja. O Senhor, Ele é poderoso e soberano para fazer coisas que a nossa mente não consegue entender. E existem muitas pessoas que tentam encontrar explicações para as coisas através da ciência, do conhecimento humano, mas nós não somos capazes de mensurar o tamanho de Deus. E enquanto eu lia isso, o Senhor foi colocando no meu coração um temor imenso. E o questionamento foi: Senhor, como não confiar neste Deus? Como não confiar no Deus que sabe o nome de milhões e trilhões de estrelas e sabe também o meu nome? O Deus que me promete na sua palavra muitas das vezes que vai cuidar de mim, que nada terei falta. Como eu não consigo confiar neste Deus? Nós falhamos tanto com o Senhor todos os dias. E em sua palavra Ele nos garante que Ele cuida dos seus filhos. Tantas as vezes nós olhamos, para as coisas comuns do dia a dia e não conseguimos contemplar as mãos do Senhor. Mas vocês já pararam para pensar que se vocês estão conseguindo me ver aqui na frente de vocês, é porque o Senhor deu a visão, que é algo simples, é algo para nós que é cotidiano, é normal, mas a complexidade do Senhor se apresenta até nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele é grande. E não há nada que possa se comparar com o tamanho desse Deus. A confiança inabalável, ela vai vir a partir do momento que nós pararmos de conhecer o Senhor de forma rasa. Nós confiamos no Senhor de forma rasa porque não o conhecemos a fundo. Mas em sua palavra, Ele se revela a nós todos os dias. E o nosso jeito, a nossa forma de termos um relacionamento com Deus é através da palavra. Nós precisamos dela. Precisamos conhecer ela para saber quem é o Deus a quem nós servimos. Ninguém está pedindo para vocês saberem ou serem o master blaster, o melhor da teologia. Nem para saber traduzir a Bíblia do hebraico para o português. Mas o mínimo do Senhor nós precisamos conhecer. E isso já está revelado aqui. O mínimo do Senhor nós precisamos saber. Porque é Ele que governa as nossas vidas. Então eu preciso saber quem é esse Deus. O meu coração ele tem que ansiar em ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Parar de viver dias comuns. Porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Às vezes nós temos também perguntas sem respostas. Às vezes nós temos também questionamentos, queixas a apresentar diante do Senhor. E o Senhor tem na sua palavra formas de nos responder.
A gente não precisa de um terceiro, porque a gente tem acesso livre a Deus. A gente não precisa ficar vagando dia após dia, né, combinando uma dor, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele te vê. E sabe qual é o mais maravilhoso disso tudo? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós, aqueles que creem no sacrifício de Jesus, ganharam o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, além de Ele ser Deus, poderoso, soberano, aquele que governa as nossas vidas, Ele também é o nosso Pai. O Pai perfeito, o Pai que nunca nos falta, o Pai que cuida dos seus filhos com perfeição, que sabe aquilo que quer, aquilo que faz pela vida dos seus filhos. Então, às vezes, a gente se vê numa situação sozinho, com medo, com dor, mas o seu Pai, Ele é presente. Ele não é um Pai terreno que falha, não é um Pai terreno que te abandona, não é um Pai terreno que não se importa com a sua dor. Ele te vê. Você é filho. Assim como Jesus teve o cuidado perfeito de Deus. Passou por um processo difícil, mas confiou nos planos do Senhor. Nós precisamos ser assim também. Receber o cuidado perfeito de Deus. E mesmo sem entender, confiar nos planos do Senhor, porque é o melhor. A gente jamais seria capaz de sozinho fazer planos tão bons para a nossa própria vida. Mesmo que em meio à dor, à tristeza, à doença, nós precisamos confiar. E dizer assim como Jó disse: Senhor, aquilo que é bom eu recebi, e o que é mal eu vou receber também, e vou te glorificar, porque eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é poderoso. E lá em Isaías não, Jó 42, a gente vê a resposta de Jó. O Senhor fez muitas perguntas a Jó, falando: você não é aquele que sabe de tudo? Então me responde. E Jó respondeu ao Senhor. Jó disse ao Senhor, então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, e dissestes: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora conheço porque os meus olhos te veem. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Jó já era um homem considerado íntegro por Deus. Mas nesse processo todo, ele passou a conhecer o Senhor, não só daquilo que ele ouvia falar, mas aquilo que ele estava podendo contemplar do Senhor. Às vezes nós viemos à igreja, ouvimos a palavra, tentamos dar o nosso máximo para praticar, e dizemos conhecer o Senhor, mas nós não o vivemos no nosso dia a dia. Nós não damos espaço para que o Senhor venha moldar o nosso caráter, o nosso coração. Muitas das vezes nós estamos aqui por estar. Porque eu preciso ir para a igreja, eu preciso receber da palavra, né? Porque isso edifica o meu relacionamento com Deus. O que edifica o nosso relacionamento com Deus é o tanto que nós conhecemos Ele no secreto. A gente tem feito um trabalho com as meninas da dança e eu tenho falado para elas, a gente tem que aprender, primeiro, ministrar para o Senhor no secreto, para depois a gente fazer isso aqui em público. E para que a gente tenha um relacionamento com Deus, não é um relacionamento de fachada que o Senhor quer com nós. Ele quer um relacionamento no secreto, aonde nós colocamos as nossas queixas, confiando de que Ele nos dará a resposta, confiando de que, mesmo que eu não compreenda, porque a minha mente é limitada, o Senhor me dará a resposta. O Senhor me dará a paz que eu preciso. O Senhor me dará o sustento que eu preciso. E o que tudo isso tem a ver com confiar?
Esse é o tema principal da nossa mensagem, confiança inabalável. Se nós acabamos de ver que o inimigo é limitado, porque ele só trabalhou na vida de Jó, por aquilo que o Senhor deixou ele fazer. Nós acabamos de ver que a ciência, que explica quase tudo aquilo que nós vemos, tocamos, sentimos, ela também é limitada. Nós acabamos de ver que o homem é limitado. Nós não sabemos de todas as coisas e não temos nem metade do poder que o Senhor tem, porque nós não confiamos no Senhor, que é soberano. Por que que mesmo em meio a tantas limitações, tendo um Deus tão grande, eu insisto em confiar no meu dinheiro, eu insisto em confiar nas pessoas que estão ao meu redor, eu insisto em confiar no meu trabalho, porque é isso que me dá segurança. A sua segurança não é aquilo que você toca, que você tem, que você vê. A sua segurança deve estar no Senhor. Essa é a confiança inabalável. É no Senhor que eu confio e mesmo que eu perca tudo, eu permanecerei. Não serei abalado, porque o Senhor é a minha confiança. A fé e a confiança, elas precisam andar juntas, porque a confiança, ela é a entrega de ter a certeza que independente de qualquer coisa, eu confio em Deus. Eu tenho fé sim, que no final tudo vai dar certo. No final, os planos do Senhor se concluirão. Mas durante o processo, eu confio em tudo que o Senhor tem para mim. Eu confio, mesmo que esse processo esteja me esmagando. Jó teve ali com seus amigos que esmagaram ele com acusações, apontando ele a todo momento. E às vezes, não somos apontados por pessoas, mas por nós mesmos. A nossa mente nos aponta, nos acusa a todo momento. E nós nos tornamos escravos disso. Mas o Senhor, Ele é poderoso, Ele é soberano. E mesmo que tenham coisas me apontando, eu confio no Senhor. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, eu confio no Senhor, porque o Senhor é aquele que governa a minha vida. Você acabou de compreender que a sua mente não consegue compreender o tamanho de Deus. Se você fechar os seus olhos agora e tentar imaginar o tamanho do universo, nós não somos capazes de tentar medir. Se você tentar imaginar como que acontece a formação de ossos no ventre de uma mãe, a nossa mente não consegue medir isso. Mas o Senhor, Ele sabe como o processo acontece. Então, quando nós estamos passando por um processo de gerar frutos, nós vamos passar por coisas que não conseguimos compreender. Não conseguimos entender por que isso está acontecendo, por que tamanha dor, por que as coisas estão saindo do meu controle. Mas espera aí, eu confio no Senhor. E o que Ele tem para mim é melhor, porque os planos dEle são grandes, são poderosos. Eu não sei como que isso chegou no coração de vocês hoje. Os amigos de Jó, eles permaneceram ali. Jó orou por eles. E a história termina com Jó recebendo tudo em dobro daquilo que ele havia perdido. E essa história de Jó, muitas das vezes nós conhecemos o comecinho, né, da história, que Jó perdeu tudo e amém, mas não conhecemos ela por completo. Mas dê, essa semana, um passo de fé diante do Senhor, de relacionamento e intimidade, e leia o livro de Jó. Conheça profundamente quem é o Deus que você disse servir. Leia Isaías 40 para que você compreenda o tamanho do Senhor que você serve. Para de vir para a igreja porque a gente tem que bater cartão e cumprir escala. Porque isso faz as coisas ficarem pesadas, e o que é do Senhor não é para ser pesado. Começa a buscar na palavra quem é o Deus que você serve. Cria um relacionamento íntimo com Ele, e as coisas começarão a mudar. Não estou dizendo que as coisas vão ficar boas, mas a sua confiança vai estar depositada naquilo que é eterno, e não naquilo que você consegue fazer sozinho.
A minha área de mais dificuldade de confiar no Senhor é a área financeira. Porque eu gosto de ter tudo ali nas minhas mãos, palpáveis. Senhor, se eu consigo fazer, se eu não consigo, se eu preciso juntar dinheiro. E o Senhor tem me provado. O Senhor tem mostrado, filha, as coisas não são bem assim que funcionam. E esse controle tem que estar na minha mão. E às vezes eu sinto que eu estou lutando assim com o Senhor, devolve o controle. Mas o Senhor, Ele tem moldado o meu caráter em favor disso. E talvez você tenha alguma área na sua vida que você está aí lutando com o Senhor. Senhor, devolve esse controle aqui que eu vou fazer sozinha, eu consigo. Mas nós precisamos do Senhor, sim. Se nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos render tudo a Ele, deixar que Ele controle. E quando eu estava lendo a palavra, estudando, vi algumas pregações, o Senhor foi enchendo o meu coração de temor, e eu sempre questionando, Senhor Deus, como não confiar. Tudo aquilo que eu consigo fazer com a minha mão é pequeno demais. Tudo aquilo que eu consigo fazer com a minha mão é limitado demais, mas o poder do Senhor, Ele não tem limite, não tem barreira. Então, de repente você chegou aqui nessa noite pensando, eu preciso entregar. Tem algo que eu não estou compreendendo, mas eu preciso entregar isso diante do Senhor. E entrega a Deus. Mesmo que você esteja com medo de dar um passo e confiar, confie no Senhor. Ah, mas não é nada palpável, são sentimentos, é a minha mente. Entrega ao Senhor. E o Senhor vai fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Por mais que seja só algo que para você parece pequeno, mas está te incomodando, entrega ao Senhor, porque é Ele que está pedindo. Me entrega, filha, me entrega. Me entrega, filho, que eu vou cuidar. Para com medo. O medo, ele nos aprisiona, nos coloca numa caixinha e faz a gente viver limitado. Mas aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que a gente pode imaginar. E quando nós conhecemos o Senhor, a gente vê, cara, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Porque é isso que nós somos. Quando eu vi o tema da minha pregação, eu falei, Senhor, eu vou lá e eu vou falar para os irmãos que vai dar tudo certo, que o Senhor tem o melhor para nós. Mas o Senhor me mostrou, filha, você precisa me conhecer primeiro, para que dê tudo certo. Você precisa conhecer que eu sou grande, que eu sou poderoso. Você precisa me vivenciar. Nós precisamos vivenciar mais de Deus. Hoje nós vivemos no raso, mas o Senhor nos chama a um relacionamento profundo, de intimidade, porque Ele é o nosso Pai. Nós não podemos nos esquecer disso, nunca. Não podemos nos esquecer que temos um Pai que cuida de nós. E mesmo que testados, precisamos ser aprovados. Com a nossa fé, confiança firmada no Senhor. E é assim que surge a confiança inabalável. É por meio da dor, da tormenta, da tristeza, do choro. Mas grande é o poder do Senhor. Eu vou falar isso milhares de vezes até entrar na mente de vocês, que grande é o Senhor que nós servimos. E que vocês possam vivenciar coisas grandes na presença do Senhor, entendendo que Ele é poderoso e soberano. Mas busquem na palavra, que o Senhor irá se revelar. Vou convidá-los a ficar de pé para que juntos nós possamos orar. Que juntos nós possamos clamar ao Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. Apresentando ao Senhor a nossa falta de segurança, as nossas dúvidas, o que nós tivermos essa noite para entregar diante do Senhor. É um sentimento, é um medo, é uma insegurança, coloque diante dEle. Ele é poderoso para fazer. Que nós possamos agora orar para que o Senhor possa manifestar de fato a grandiosidade dEle sobre as nossas vidas e nós possamos viver Deus, não conhecer, mas vivê-lo. E que nós possamos orar também para que o Senhor venha, para que a gente venha nos submeter à vontade do Senhor, independente de qual seja. Fechem os seus olhos e vamos orar juntos.